Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa playlist de análise das demonstrações contábeis, vamos ver o vídeo sobre indicadores de análise financeira. Esse vídeo nós vamos retratar saldos médios e número de dias do período. Nos vídeos anteriores, você viu análise horizontal, análise vertical e técnicas e fundamentos de análise de balanços. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, test, som, laser digital, double deck system, sensacional, au, show. Indicadores de análise financeira. Nos vídeos anteriores, elaboramos a análise vertical e horizontal. Neste vídeo, faremos a análise por meio de outros indicadores, com os quais será possível conhecer mais profundamente a situação econômica e financeira da empresa, bem como a sua forma de gestão. Os indicadores econômicos e financeiros estão agrupados como segue: ciclos financeiro e operacional, liquidez, lucratividade e rentabilidade, estrutura de capital, mercado de capitais, rotação ou giro. No final dos cálculos, iremos consolidar esses indicadores por grupo para poder elaborar um relatório de análise com conclusões. Antes de iniciarmos os vídeos com os cálculos dos indicadores econômicos e financeiros, faremos um breve estudo sobre saldos médios que serão bastante utilizados e com bastante frequência. Vamos nessa. Saldos médios. Alguns indicadores empregam nas suas fórmulas os saldos médios e o número de dias nos períodos. O saldo inicial é o mesmo que o saldo final do período anterior. O saldo médio é a média entre o saldo final e o saldo inicial. E a gente utiliza a seguinte fórmula: saldo médio é saldo inicial mais o saldo final dividido por 2. Vamos pegar um exemplo. EI é nosso estoque inicial, EF é nosso estoque final. Suponha um saldo inicial de R$100 e um saldo final de 220 no final desse período. Qual seria o saldo médio nesse caso? Então você vai pegar aqui 100 mais 220, que vai dar 320, e vai dividir por 2, que vai chegar em 160. Essa forma de cálculo chama-se de saldo médio simples e pressupõe que o saldo tenha evoluído mensalmente, como a gente vê nesse gráfico, mensalmente e linearmente. Caso o analista de demonstrações financeiras deseje obter um saldo médio efetivo do período, ele pode empregar a técnica de saldo médio ponderado. Suponha que o saldo inicial de 100 tenha evoluído para o saldo final de 220, como estou mostrando nesse gráfico. Ficou em 100 durante aqui todo esse período e aqui nesse mês ele subiu para 220.
Caso sejam ignorados os saldos intermediários e aplicado o método de média simples, a média do período daria 160. Porém, nessas condições, certamente não poderia afirmar que o saldo médio do período tenha sido de 160, pois durante todo o ano o saldo manteve em R$100, com exceção aqui do último mês. Para obter o saldo médio ponderado, nós temos que somar todos os saldos médios e dividir a soma pelo número de meses correspondente. No caso dos saldos dos 13 meses, como a gente está trabalhando, de dezembro a dezembro, inclusive. Então, vamos entrar no Excel para a gente poder fazer o cálculo aqui do saldo médio ponderado. Vamos ver então como que fica o cálculo do saldo médio ponderado no Excel. Então aqui eu vou colocar dezembro de um determinado ano e vou aqui arrastar até dezembro do próximo ano. Então aqui a gente tem os 13 meses. E ele ficou em R$100 durante 12 meses e só aqui no 13º mês ele caiu em 220. Como que eu calculo aqui a média ponderada? Eu tenho que somar esses 13 valores e dividir por 13, que é a mesma coisa de usar a função média. Então, igual média, seleciono aqui todos esses dados de todos os meses, Enter, e aqui eu cheguei numa média de 109,23, diferente daquela de 160. Apesar que, se você colocar aqui linearmente como foi mostrado naquele gráfico, então vou colocar aqui para que ele faça a evolução linear, e se eu pegar essa função média e calcular aqui, eu vou chegar no 160, porque aqui teve uma evolução média no saldo médio simples. Mas aqui nós temos a média ponderada, nesse caso desse gráfico, em 103. Naquele linear, 160, que foi a mesma que a média simples. A média ponderada aqui foi o mesmo valor que a média simples lá. Número de dias do período. O ano civil, né? O ano civil, ele tem 365 dias e nos anos bissextos nós temos o ano civil com 366 dias. Se nós calcularmos aí a média de dias por mês, nós vamos chegar no seguinte valor. Vamos colocar o Excel. Então vamos aqui no Excel. Em janeiro eu tenho 31 dias, 28 em fevereiro, março 31, abril 30, maio 31, junho 30, julho 31, agosto 31, setembro 30, outubro 31, novembro 30, dezembro 31. Calcularei agora o número médio de dias, em um mês. Então vou usar aqui a função média, igual média, seleciono aqui todos esses dias dos meses. Então aqui eu tenho o número de dias de um mês será em torno de 30,42. Isso em um ano normal de 365 dias. Se for um ano bissexto, então aqui no mês de fevereiro, ao invés de 28, eu tenho 29 dias, vai me dar 30,5 dias por mês. 30,5 dias por mês, a média de dias por ano. Para analisar um período menor ou mais detalhadamente, recomenda-se considerar o efetivo número de dias do período, conforme esse quadro que eu coloquei aqui para vocês. Essa diferença no número de dias
pode representar até cerca de 10% no faturamento do mês de um comerciante ou no valor dos juros calculados. Então, temos que usar sempre essa tabela para usar o número efetivo de dias em um determinado período. Por hoje é isso. Passe bem. Tchau.